Tomar medicamento por conta própria ou sem orientação adequada é um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, em 2010, foram registrados 24.050 casos de intoxicação em todo o país, dos quais 67 resultaram em morte. Muitas vezes é o próprio vizinho, você está com uma dor em casa, ele chega e fala, eu tomei isso aqui, foi bom, toma também que ajuda. E é importante a gente salientar que é o seguinte, o medicamento realmente foi criado para que ele seja bom, para que ele resolva a sua dor, o seu problema de saúde. Mas muitas vezes esse medicamento constitui em contraindicações. Então, nem todo mundo apresenta os mesmos efeitos com o mesmo medicamento. A automedicação é determinada pelo uso de remédios escolhidos pelo paciente ou por indicações recebidas de amigos e familiares. Mas nem sempre é bom resolver sozinho dores ou incômodos no corpo. A compra de remédios analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos sem prescrição médica pode aliviar momentaneamente sintomas, que deveriam ser investigados por um médico. É importante que o medicamento que seja, por mais simples que seja, é bom que ele tenha uma orientação de que maneira deve ser tomado, quanto tempo que ele vai ser tomado, entendeu? Que nem todo mundo, por exemplo, criança, jovem, idoso, a faixa etária é muito importante para a gente saber qual tipo de medicamento, a dosagem, quanto tempo essa pessoa tem que tomar o medicamento, de que maneira que ela deve ser tomada. Você entendeu? E muitas vezes um medicamento numa dosagem para um jovem, ela é diferente da dosagem para um adulto ou para uma criança, porque o metabolismo, a constituição é diferente. E nem todo mundo responde da mesma maneira ao mesmo medicamento. A automedicação deve ser evitada ao máximo, porque todo medicamento, se você abrir ali a bula, você vai ver que tem vários efeitos colaterais. Então, primeiro, você não sabe se realmente aquele remédio é o correto para você. Segundo, você não sabe realmente se essa é a dose que tem que ser tomada. E o número de dias, por exemplo, se você vai usar um antibiótico, a maioria dos antibióticos, no mínimo 7 dias. Se você usa 2, 3 dias, tem o risco dessa doença de não sarar a pessoa, né, e a doença voltar. Muita gente tem uma infecção, toma antibiótico 2, 3 dias, né, e acha que melhorou. Então, na realidade, aquela infecção pode se tornar resistente. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as bulas e rótulos sejam sempre lidos e acompanhados. Com base em diagnósticos e orientações médicas anteriores, é possível que o paciente possa atuar de forma responsável sobre sua saúde. Caso os sintomas iniciais persistam, um médico deverá ser consultado. Existem reações adversas que podem ocorrer, como alergias e coceiras. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, atualmente o número de internações provocadas por reações adversas de medicamentos chega a 10%. Geralmente é muito difícil a gente falar assim, vamos dizer, medicamentos mais comuns, mas a gente vê muito exemplo, remédio para febre, remédio para dor de estômago, vamos dizer, remédio para dor de cabeça, e que muita gente às vezes tem um efeito diferente daquilo que a gente imagina do medicamento. Principalmente nesse caso são os processos alérgicos. É o que mais acontece, é isso. É urticária, a pessoa ela apresenta determinada coceira no corpo, vamos dizer, a reação mais importante. E desde desde que se tomar do medicamento na dosagem certa. Agora, se já tomar um medicamento fora da dosagem prescrita, a gente pode correr até o risco de óbito, dependendo do medicamento e da interação que esse medicamento venha a ter. Percebemos que em Andradas as pessoas estão conscientes do risco da automedicação e evitam tomar remédios por conta própria. Não, só com receita médica. Não procuro um médico, estou fazendo um tratamento que eu estou com problema de úlcera, mas sempre com medicação do médico. Nunca tomei e não recomendo a ninguém. Eu acho que se tem um problema tem que procurar um médico. Eu compro com receita, né? Hoje eu vim completar as vitaminas que a doutora receitou, aí completei com complexo B, mas realmente ela sempre receita para mim. Olha, eu prefiro passar no médico, procurar um médico, porque eu não sei o remédio, o que eu estou sentindo, o que eu tenho, aí o médico vai saber. Ele me dá um remédio próprio e eu posso comprar um remédio por minha conta e eu me dá mal que me fazer mal, né? Aí eu me lasco, né?
Então eu prefiro ir no médico, pegar um remédio com a receita. Tem pessoas que são tão ligadas ao uso de medicamentos que, em consultas onde o médico observa que não existe a necessidade de um remédio, eles são questionados. Existe uma mentalidade também que, se você está doente, você vai no médico e o médico, teu caso não precisa, você está com um resfriado leve, você tem que tomar bastante líquido, tal, não precisa de medicamento. Tem pessoas que, esse médico não é bom, né? Então fica aquela coisa que você vai no médico, obrigatoriamente você tem que vir com uma receita e você tem que vir com um remédio. Então passe a questionar isso, né? O médico, ele tem que fazer o melhor para você e então, se ele indicou é porque precisa. Tá? Mas se ele falar para você, você não precisa de tomar nada, ou você vai tomar só em último caso, é porque você não precisa. De acordo com o farmacêutico Isaú, o uso racional do medicamento traz uma melhor qualidade de vida. A gente fala assim, automedicação, mas a gente agora costuma falar de um outro termo que é muito importante, que é o uso racional do medicamento. Entendeu? Então, como você deve usar um medicamento? Se você tem uma dor, acha que essa dor é crônica, da onde que vem essa dor? Vamos estudar a dor. Você está fora de peso? Você está comendo demais? Você não pratica atividade física? Então, muitas vezes, o medicamento não é só a causa de cura. Então, a gente precisa fazer, vamos dizer, a nossa parte, uma dieta, uma atividade física, um alongamento que você faz, muitas vezes para as dores, essas coisas, a gente resolve o problema junto com o medicamento. O medicamento, às vezes, ele cumpre o seu papel, mas a parte nossa também é muito importante.